Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou resolver aquele desafio que eu propus aí no último vídeo. Tá? Então a gente tem uma equação do tipo ax ao cubo mais 10x ao quadrado mais 31x mais d igual a zero. O que acontece? Eu não tenho nem d nem a. Logo, eu não tenho como calcular isso por meio do algoritmo de Brio-Ruffini, né? A não ser que eu encontre os parâmetros a e d antes. E é isso que a gente vai fazer no primeiro momento. Então veja, ele me diz o seguinte, d tem tão somente 8 divisores positivos. Beleza, tenho essa informação. Só que ela não me serve muito. Ainda preciso de mais coisas para me ajudar. Tá, aqui ele fala da questão do MMC entre o A e o D, também não me interessa agora. Mas veja, D pode ser decomposto nos três primeiros fatores primos positivos apenas, com eles aparecendo o mesmo número de vezes cada um. O que isso quer dizer? Bom, quais são os três primeiros fatores primos positivos? Bom, nós temos o 2, 3 e o 5, né? E ele me diz ainda que eles aparecem o mesmo número de vezes cada. Logo, 2 vai aparecer n vezes, o 3 aparece n vezes e o 5 aparece n vezes. Então, como eles aparecem o mesmo número de vezes nessa decomposição, então eu vou ter essa formação. Beleza? Se vocês lembrarem lá no último vídeo, eu calculei o número de primos. Quer dizer, o número de divisores. Como é que a gente fazia? A gente pegava esses expoentes dos fatores primos e a gente pegava eles, somava um e multiplicava esses valores. Assim que a gente conseguiu o número de divisores. Mas veja, ele me forneceu o número de divisores. Ou seja, eu tenho que pegar esse n, somar com 1, né? Depois vou ter que multiplicar esse n mais 1 e de novo multiplicar com esse outro n mais 1. E eu vou saber que isso vai equivaler a quanto? A 8, que é o número de divisores que ele me forneceu. Então, montando essa equação, eu consigo achar qual que é o valor de n. E só assim eu vou saber qual que é o valor de d, para depois seguir encontrar o valor de a, e aí sim resolver a equação. Né? Então, um negócio trabalhoso. Mas aqui, nós vamos ter, então, fazendo essa multiplicação, daria n mais 1 ao cubo, né? Poderia reescrever dessa forma. Só que aí eu teria que trabalhar, né? Se fosse resolver da forma convencional, com a ideia do triângulo de Pascal. Mas para a gente não perder tempo e ter que ficar vendo isso, eu vou fazer pela forma mais simples, mais boba mesmo. Eu vou calcular n mais 1 ao quadrado e vou multiplicar por quem? Por n mais 1. E vou igualar, isso é 8, né? Seguindo o que a gente já está fazendo. Então, vamos ter n ao quadrado mais 2n mais 1. E isso vai estar multiplicando quem? N mais 1. Beleza. Bom, vou ter isso aqui. Aí a gente vai multiplicar n ao quadrado com o valor do n ao quadrado. Eu vou ter o quê? N ao cubo. Beleza? Aí aqui nós vamos ter mais n ao quadrado mais 2n ao quadrado mais 2n mais n mais 1. E isso tudo aqui é igual a 8. Bacana, legal. E agora, como é que eu faço para resolver isso? Bom, eu vou juntar. Bom, eu só tenho um n ao cubo, então vai ficar n ao cubo. Beleza. Agora, o n ao quadrado eu posso juntar com 2n ao quadrado, eu vou ter o quê? 3n ao quadrado. E os 2n com 1n eu posso juntar, vai dar 3n. Aí esse 8 vem para cá como menos 8, e menos 8 mais 1 vou ter menos 7. E aí isso igual a zero. Beleza? Agora o que a gente vai fazer? Vamos aplicar Brio-Ruffini para conseguir encontrar o valor de n. Tá? Como é que a gente faz Brio-Ruffini? Então a gente pega esse coeficiente e esse coeficiente. E aí a gente vê, bom, vamos para o menos 7 aqui. Quais são os divisores dele? Bom, posso dividir por 1, posso dividir por menos 1, posso dividir por 7 e posso ainda por menos 7. E o 1, como a gente já viu, 1 e menos 1, mas isso não vai alterar, né? Porque aí inverte os sinais. Então a gente não tem que se preocupar. Então esses seriam os possíveis valores, né, da nossa raiz. Um dos possíveis valores deve estar aqui. Então a gente vai, vamos lá, vamos aplicar primeiro o menos 1. Na verdade não, né? Porque não tem como o n ser número negativo, né? Aqui os fatores eles são todos positivos, né? Todos são valores como 2, 3. Se desse um número negativo, aí ia dar frações, mas isso não existe em decomposição por primos. Então o menos 1
e o menos 7 eu já descarto. Então, ou é 1 ou é 7. Vamos tentar com 1. Então, vamos pôr aqui e vamos ver se dá 0. Se der 0, é esse valor. Beleza? E aí a gente nem precisa aplicar o resto do algoritmo, né? Porque a gente já achou, então, o valor, né? Em si. Porque eu não teria que ficar calculando o resto do algoritmo, porque daria valores negativos nesse caso, né? Porque só tem uma possibilidade de resposta. Então vamos lá. Então a gente tem a opção ou 1 ou 7. Vamos aplicar 1. Então vamos ter 1 ao cubo, que é o próprio 1. 3 vezes 1 ao quadrado vai dar o próprio 3, então soma 3. Mais 3 vezes n, então mais 3, menos 7. Veja só. Aqui vai dar 3 mais 3, que é 6, mais 1, 7 menos 7, que é 0. Logo, eu vou dizer que o n é 1. Portanto, essa decomposição me mostra que nós vamos ter 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5, 30. Portanto, eu consegui encontrar, por meio do Brio-Ruffini, eu consegui encontrar qual que é o número, né, dos expoentes, e sabendo esse número dos expoentes, eu consegui achar o valor do termo D. Então, D é igual a 30. E como que eu encontro A? Vamos lá. Como é que eu vou fazer para encontrar A? Bom, a questão é a seguinte. Aqui ele me fornece uma informação que o MMC de A e D é 30, sendo eles primos entre si. Essa informação e essas são relevantes. Porque um número primo entre si, por exemplo, 2 e 3, são primos entre si, porque o único divisor que eles têm em comum é o 1. Isso que é ser primo entre si. Bom, o único divisor desse número é o próprio 1. Quando você tem dois números que são primos entre si, o MMC deles é a própria multiplicação desses números. Então veja só, ele me forneceu o MMC entre o A, né, que eu não sei, e o D, que é 30. O que acontece? Bom, como eu só posso repartir nos fatores primos do 30, eu posso fazer o próprio 30. Eu vou ficar com A e 1. E aí depois eu seguiria, se fosse fazer com a fatoração em primos, colocaria o A. Poderia até ter fatorado 30 fazendo 2, né? Depois fazendo 5, 3, mas vamos fazer assim que é mais fácil de entender. Veja, uma propriedade dos números que são primos entre si é o quê? Na hora que eu faço o MMC deles, o MMC desses números, o MMC então entre A e B, vai ser igual ao quê? O MMC é igual a A vezes B. Então essa propriedade que a gente vai usar. No nosso caso é A e D, né? Então se o MMC entre A e 30, ele me forneceu que é 30. E aí eu igualo isso ao A vezes o D. Então vai ser 30A. E aí eu consigo achar o valor de A. Usando essa ideia de números primos entre si. Essa propriedade que eles têm. Que o MMC entre eles é exatamente a multiplicação desses números. Logo, né, fazendo a divisão aqui, eu vou ter que A é igual a 1 mesmo. Como a gente já tinha visto antes. Pronto, conseguimos a nossa equação. Nossa equação é x ao cubo mais 10x ao quadrado, vou anotar aqui, né? Então, x ao cubo mais 10x ao quadrado mais 31x mais o d, que é 30. E isso é igual a zero, beleza? Então, o que acontece? O que acontece? Nós vamos fazer aquela mesma ideia da lista, só que aí nós vamos ter, nós vamos descartar, vamos aplicar isso aí e vamos ver uma coisa interessante, veja só. Então vamos lá, como é que eu aplico o Brio-Ruffini? Bom, eu pego o primeiro e vejo todos os divisores desse aqui, tanto positivos quanto negativos. E aí a mesma coisa aqui para o 1. No caso do 1 a gente não precisa se preocupar, tá? Porque aí o 1 não vai envolver fração, beleza? Então a gente desconsidera o 1, a única coisa que ele faz é aquela questão de como tem o 1 e o menos 1, ele inverte, mas no final das contas não vai dar em nada, como a gente já tinha visto, né? Então vamos trabalhar só com o 30, beleza? Quais são os divisores do 30? Bom, os divisores do 30 são, se eu fizer 2, vamos primeiro fatorar em primos, aí a gente vai ter 15 aqui, 5, aí eu vou ter 3 e 3. Esses são os primos, eu faço fatoração em primos desses números, tá? Então vamos lá. Eu tenho então a fatoração em primos dos números. Beleza, então
esse número 30 pode ser escrito como 2 vezes 5 vezes 3. Beleza. Veja só, vamos ver as possibilidades. Então, o 30 é necessariamente divisível por 1, né? Ele é divisível por 2, pelo 3 e pelo 5, que já estão listados ali. Eu posso juntar o 2 com o 5, eu vou ter 10, e o 2 com 6, né? Que aí daria o 6, daria 10 também, como a gente falou, e o 5 com 3, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que tem aí só o 30, né? É só o 30, né? São 8. Porque veja, vamos ver quantos divisores tem. É só pegar esses expoentes, somar 1. No caso, vai dar 2 ao cubo, né, se você fizer, e 8. Então, são 8 divisores, como a gente já tinha visto antes. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas positivos, eu posso considerar ainda os negativos. E ele me diz, no enunciado lá, se vocês olharem, ele diz o seguinte, ele fala que essas respostas são números opostos de primos. Números opostos de primos. Olha só, números opostos de primos. Então, se ele é um número oposto a um primo, por definição, um número primo é um número positivo. Não existem primos negativos, porque se a gente considerasse os divisores negativos, aí o número não seria divisível só por ele mesmo e 1. Ele seria divisível também pela versão oposta dele, o número oposto dele, né? Então, por exemplo, o 2. O 2 não seria um primo por essa definição, se a gente desconsiderasse a questão dele ter que ser um número positivo. Porque aí ele seria divisível por 1, por 2 e ainda pelo menos 2. Então ele não teria condição de primo. Por isso que para ser primo tem que ser positivo. Então a gente desconsidera os positivos, porque lá no enunciado ele falou que é o oposto de um primo. Então se é o oposto de um primo, vai ter o sinal inverso de um primo. E todo primo é positivo, logo é um número negativo. Beleza? E se é um primo, não pode ser nem o 30, porque o 30 posso dividir por 5, além do 30 e do 1, nem o 15, nem o 10, nem o 6. O 5, o 3 e o 2 são, e o 1 não é. Logo, o meu número, né, o meu conjunto solução, pelo menos um dos elementos está aqui. Vamos ver se esses elementos estão presentes aqui, pelo menos um deles? Então vamos lá. Vamos fazer menos 2 ao cubo. Então, menos 2 ao cubo, né? Vamos aplicar ali na equação. Vezes 10, aí vai dar, aqui como é 2 ao quadrado vai dar 40, né? Na hora de depois multiplicar com 10, mais 31 vezes 2 vai ser 62, mais 30. Isso aqui vai dar menos 8, né? Menos 8, mais 40, mais 62. Ah, não, peraí. Aqui é o sinal, não, desculpe. O sinal não é positivo, aqui é menos 62, na verdade, porque aí é menos 2 com 31. Então, é menos 62 mais 30. Isso aqui juntando, então, 62 aqui com 8, menos 8, vamos ter menos 70. E 40 com 30, nós vamos ter 70 positivo. Logo, a resposta é zero. Então, uma das soluções é o menos 2. Vamos ver se o menos 3 é a solução? Menos 3 ao cubo vai dar menos 27, tá? Aí vai dar menos 3 ao quadrado 9, 9 vezes 10, então vamos ter mais 90. Aí menos 3 vezes 31 vamos ter menos 93. E aí mais 30. Bom, se eu juntar, para facilitar esse 90 com esse menos 93, vai sobrar menos 3, que eu posso juntar com menos 27 e o menos 3, vai dar menos 30. E aí fica sobrando 30 positivo, vai dar zero também. Então a resposta também é menos 3. E por fim, vamos ver se é um menos 5, já que a gente está com sorte, todos os valores estão listados ali, vamos ver se o menos 5 está nessa lista também. Vamos ver. Bom, menos 5 ao cubo, se vocês verem, vai dar menos 125. Aí vamos pegar o menos mais 10 ali, vai dar 5 ao quadrado. Nós vamos ter então mais 250. Aí 31 vezes 5, né? Eu vou ter 5, 155, só que negativo, né? E por fim, mais 30. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Isso tem que dar zero. Vamos ver se dá zero. Então aqui vai dar 280, juntando positivo com positivo. E esse aqui, ó, 125 mais 155, veja, eu vou fazer aqui a conta para vocês verem. 3, 5, 8. E aqui 2.
vai dar 280 negativo, então 280 positivo com 280 negativo, igual a zero. Então a resposta também é menos 5. Como é uma equação do terceiro grau, ela só pode ter 3 respostas, e as 3 respostas estão nesse conjunto. Olha que interessante. Então o conjunto solução dessa minha equação, lá que ele me pediu lá no início, se for para pôr na ordem do menor para o maior, seria, né? Então na ordem crescente, menos 5, menos 3, menos 2. Portanto, esse é o conjunto solução. Essa é a resposta lá para a nossa questão. Então, a resposta aqui, menos 5, menos 3 e menos 2. E veja, foi atendido porque ele me disse no enunciado que são valores que satisfazem a equação, a gente viu que satisfaz, e que são números opostos de primos. O 5 é primo, o 3 é primo e o 2 é primo. E como são opostos de primos, e todos os primos são positivos, são as versões, digamos, entre aspas, versões negativas dos primos. Né? Então, como deu para ver, a resposta aí faz bastante sentido. E essa aí é a resposta para a nossa questão. Beleza? Então, um abraço para todos vocês. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que esse exercício aí foi um pouco complicado, mas espero que tenha ficado entendível, digamos assim. Então, tudo de bom para vocês e tchau!